Eu descobri na primeira noite de casamento que tinha vendido minha alma para alguém que não era homem de Deus, mas o próprio demônio vestido de branco. E o pior de tudo? Eu tinha apenas 17 anos e não havia mais volta. Aquela noite me mostrou que o inferno não é um lugar para onde a gente vai depois da morte. O inferno pode ser um quarto trancado, uma aliança no dedo e um homem que todos reverenciavam como santo, mas que guardava segredos tão sujos que até hoje me fazem tremer quando fecho os olhos. Me chamo Nair, tenho 79 anos, e essa história que vou contar aconteceu em 1986, no interior de Pernambuco, numa cidadezinha onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as fofocas corriam mais rápido que o vento e onde ninguém ousava questionar um homem de Deus. Principalmente quando esse homem era o pastor Florencio, respeitado por todos, temido por muitos e desejado secretamente pelas viúvas da congregação. Eu nasci em 1969, numa família pobre como rato de igreja, e fui criada para servir, obedecer e nunca, jamais, questionar os desígnios do Senhor ou as decisões dos homens. Meu pai, Bartolomeu, era um homem duro que trabalhava na roça desde o raiar do dia até a noite cair. E minha mãe, Quitéria, era uma mulher submissa que nunca levantou a voz na vida, nem mesmo quando apanhava. Eu aprendi desde cedo que mulher nasceu para sofrer calada e que reclamar era pecado maior que todos os outros. A nossa casa era pequena, de taipa, com chão batido que minha mãe varria 3 vezes ao dia, como se aquilo pudesse apagar a pobreza que nos rodeava. Tínhamos 4 cômodos minúsculos onde viviam eu, meus 3 irmãos mais novos, meus pais, e às vezes minha avó Palmira, quando ela brigava com meu tio. O cheiro daquela casa era de fumaça de lenha misturado com suor e terra molhada quando chovia. Eu dormia num canto da sala com minhas 2 irmãs, Doralice e Creusa, dividindo um colchão de palha tão fino que a gente sentia as tábuas do chão nas costas, mas não reclamávamos. Reclamar era coisa de gente fraca, e na minha família a gente tinha que ser forte, mesmo quando a barriga roncava de fome e o frio da madrugada entrava pelas frestas das paredes. Eu era uma menina magricela, com tranças compridas que minha mãe fazia com força, puxando meu cabelo até arrancar lágrimas que eu tinha que engolir. Tinha a pele morena queimada de sol, mãos calejadas de tanto lavar roupa no rio e olhos grandes que minha avó dizia que eram minha maldição porque atraíam olhares de homem. Desde os 12 anos eu ajudava minha mãe a lavar roupa para fora, carregava água na cabeça num pote de barro que pesava mais que eu e cozinhava para toda a família quando ela estava doente, que era quase sempre. Meu pai bebia cachaça toda sexta-feira e voltava para casa com o diabo no corpo, quebrando o que via pela frente e xingando minha mãe de tudo quanto é nome. A gente se escondia debaixo da cama, eu e minhas irmãs tapando os ouvidos para não ouvir os gritos e os estalos das pancadas. Mas no domingo, lá estava ele na igreja, de camisa limpa e Bíblia debaixo do braço, cantando hinos como se fosse o homem mais santo da congregação. A Igreja Assembleia de Deus ficava no centro da cidade, um prédio grande de tijolos brancos que parecia um palácio perto das casas miseráveis ao redor. Tinha bancos de madeira envernizada, um púlpito alto onde o pastor pregava olhando para baixo como se fosse Deus olhando para os pecadores, e vitrais coloridos que faziam a luz do sol entrar em feixes dourados que pareciam a glória celestial. Todo domingo a gente ia para o culto, acordando antes do galo cantar para se arrumar. Minha mãe penteava nossos cabelos com óleo de rícino, nos vestia com os únicos vestidos bons que tínhamos, lavados e passados a ferro à brasa até ficarem impecáveis. Eu odiava aqueles vestidos porque coçavam e eram quentes demais para o calor de Pernambuco. Mas não podia reclamar, porque roupa era coisa cara e a gente tinha sorte de ter uma para ir à casa do Senhor. Foi num desses domingos de dezembro de 1985 que o pastor Florencio olhou para mim pela primeira vez de um jeito diferente. Eu tinha 16 anos e estava sentada no banco da frente com minha família, cantando um hino sobre o sangue de Jesus quando senti o peso daquele olhar. Levantei a cabeça e o vi me encarando do púlpito,
com aqueles olhos fundos e escuros que pareciam enxergar dentro da minha alma. Ele tinha 47 anos na época. Era um homem alto e magro, com cabelo grisalho sempre penteado para trás com brilhantina que cheirava a menta e naftalina. Usava sempre terno preto, gravata preta, camisa branca engomada e sapatos de couro que faziam barulho no piso de cimento da igreja. Tinha mãos grandes e ossudas, voz grossa que ecoava pelas paredes e um jeito de falar que fazia qualquer um tremer. Seja de medo ou de reverência, nunca dava para saber direito. O pastor Florencio era viúvo há 5 anos. A esposa, Dona Ermelinda, tinha morrido de um mal súbito que ninguém nunca soube direito o que era. Uns diziam que foi problema do coração, outros sussurravam que ela tinha se envenenado com rato porque não aguentava mais a vida que levava, mas isso ninguém falava alto porque era pecado falar mal de morto, e mais ainda de esposa de pastor. Eles não tinham tido filhos, e desde que ela morreu, o pastor vivia sozinho numa casa grande nos fundos da igreja, uma casa de 3 quartos com varanda, piso de cerâmica e móveis de madeira de lei que faziam qualquer família pobre morrer de inveja. Todas as irmãs solteiras e viúvas da congregação viviam levando comida para ele, oferecendo para lavar suas roupas, limpar sua casa, qualquer desculpa para estar perto do homem mais importante da cidade. Depois daquele primeiro olhar, o pastor começou a prestar atenção em mim, de um jeito que me deixava desconfortável, mas que eu não sabia explicar. Ele me chamava depois dos cultos para perguntar sobre meus estudos, se eu estava lendo a Bíblia todo dia, se eu estava guardando meu coração para Jesus. Tocava meu ombro quando falava, segurava minha mão quando orava por mim, deixava a mão por tempo demais, um tempo que fazia meu estômago embrulhar. Minha mãe ficava radiante quando via o pastor me dando atenção. Dizia que era uma bênção ser notada pelo homem de Deus, que eu devia me comportar direito, porque aquilo era sinal de que o Senhor tinha planos para minha vida. Meu pai ficava sério, mas orgulhoso, porque ter o pastor interessado na filha era sinal de status, de que mesmo sendo pobre, a gente tinha valor aos olhos de Deus e da igreja. Em fevereiro de 1986, 3 meses depois daquele primeiro olhar, o pastor Florencio foi até minha casa numa tarde de sábado. Chegou de caminhonete, aquela Chevrolet azul, que era o orgulho dele, levantando poeira na estrada de terra. Meu pai estava na roça, mas quando avisaram que o pastor tinha chegado, ele largou tudo e veio correndo, suado e sujo, limpando as mãos na calça com nervosismo. O pastor entrou na nossa casa humilde como se fosse o palácio dele, sentou na única cadeira boa que tínhamos e aceitou o café que minha mãe serviu tremendo de tanta emoção. Eu estava no canto da cozinha, lavando louça, mas conseguia ouvir tudo. O pastor falou com aquela voz grave e solene. Disse que tinha orado muito, jejuado, buscado a face do Senhor e que Deus tinha revelado a ele em sonho que eu era a mulher escolhida para ser sua esposa, para ajudá-lo na obra do ministério, para ser a nova primeira-dama da igreja. Meu pai quase caiu da cadeira de tanta surpresa e alegria. Minha mãe começou a chorar e a louvar a Deus ali mesmo, dizendo que era milagre, que era bênção, que a filha dela ia ser esposa de pastor. Ninguém me perguntou o que eu achava. Ninguém me perguntou se eu queria. Eu tinha 16 anos, era uma criança, mas naquela época e naquele lugar, menina de 16 anos já era mulher pronta para casar, e casar com pastor, então, era a maior bênção que uma família pobre podia receber. O pastor nem olhou para mim durante a conversa. Falou com meu pai como se estivesse fechando negócio de compra de terra ou de gado, acertando detalhes, combinando a data do casamento, dizendo que ia cuidar de tudo porque ele tinha condições e minha família não precisava gastar nada. Disse que o casamento seria em 2 meses, tempo suficiente para eu aprender as funções de esposa de pastor e para a igreja se preparar para a cerimônia. Quando o pastor foi embora, minha família ficou em êxtase. Meu pai abriu a única garrafa de cachaça boa que tinha guardada e bebeu comemorando, dizendo que agora a gente ia ter proteção, que o pastor ia ajudar a família, que talvez até conseguisse um emprego melhor através dos contatos da igreja. Minha mãe me abraçou chorando, dizendo que eu era abençoada, que Deus tinha planos grandes para minha vida, que eu ia sair da pobreza e ser alguém importante.
Minhas irmãs me olhavam com inveja misturada com admiração, porque eu ia ser a primeira da família a casar bem, a ter uma casa de verdade, a não passar fome nunca mais. Eu queria gritar que não queria, que o pastor me dava medo, que aqueles olhos dele me faziam sentir suja por dentro, mas não conseguia falar nada. A minha voz tinha sido roubada naquele dia, junto com minha vontade, minha liberdade, meu futuro. Os 2 meses seguintes foram um borrão de preparativos. A igreja inteira se envolveu no casamento. As irmãs fazendo doces e salgados, os irmãos arrumando a decoração, todo mundo comentando como eu era sortuda, como eu era abençoada, como eu ia ser feliz. O pastor Florencio começou a me dar aulas sobre como ser esposa de pastor. Eu tinha que ir na casa dele 3 vezes por semana, sempre com minha mãe me acompanhando até a porta, onde ela me deixava e ia embora porque o pastor disse que as lições eram privadas, que eu precisava aprender sem distrações. Ele me ensinava como se comportar, como falar, como andar, como vestir. Dizia que esposa de pastor tinha que ser submissa, quieta, obediente, tinha que servir sem reclamar, tinha que sorrir sempre mesmo quando estivesse sofrendo, porque o testemunho da alegria cristã era importante. Me fazia decorar versículos sobre submissão, sobre obediência, sobre como a mulher foi criada para servir ao homem, assim como a igreja serve a Cristo. Durante essas aulas, o pastor sentava perto demais de mim. Tocava meu joelho quando explicava alguma coisa. Passava a mão no meu cabelo dizendo que eu tinha que aprender a prendê-lo, porque cabelo solto era tentação para os homens. Uma vez pegou minha mão e colocou sobre a Bíblia dele. Cobriu com a mão dele por cima e disse que a partir do casamento meu corpo ia pertencer a ele, assim como minha alma pertencia a Deus, e que eu nunca poderia negar nada que ele pedisse, porque negar o marido era negar a vontade divina. Eu sentia nojo, sentia medo, sentia vontade de correr, mas estava paralisada. Toda vez que pensava em fugir, lembrava da alegria dos meus pais, da expectativa da igreja inteira, das irmãs dizendo que eu ia salvar minha família da pobreza, e a culpa me segurava mais forte que qualquer corrente. O vestido de noiva foi doado por uma irmã rica da capital que tinha casado há anos e guardou o vestido. Era branco, de mangas compridas, gola alta, comprido até o chão, com renda que coçava e um véu que pesava na cabeça. Me provaram o vestido 1 semana antes do casamento e não coube direito. Estava largo porque a mulher era maior que eu, mas ninguém se importou muito. Disseram que com uns alfinetes e um cinto ficaria bom, que o importante era a alma e não a aparência, embora tivessem passado horas arrumando meu cabelo e maquiando meu rosto até eu não me reconhecer no espelho. Eu parecia uma boneca, ou um cadáver enfeitado, com aquela pele branca demais de pó de arroz, boca vermelha demais de batom barato, olhos assustados que a máscara de felicidade não conseguia esconder. O casamento foi no dia 26 de abril de 1986, num sábado de sol forte que fazia o suor escorrer pelas costas dentro daquele vestido sufocante. A igreja estava lotada, gente até do lado de fora, todo mundo querendo ver o casamento do pastor. Tinha flores brancas em todos os bancos, faixas com versículos sobre matrimônio e um bolo de 3 andares que as irmãs tinham feito com doação de ingredientes de meio mundo. Eu entrei na igreja pendurada no braço do meu pai, que estava de terno emprestado e cheirando a naftalina e cachaça disfarçada com bala de hortelã. A marcha nupcial tocava num teclado desafinado. Todo mundo estava de pé me olhando, sorrindo, alguns chorando de emoção, e eu sentia que estava caminhando para o matadouro, não para o altar. O pastor Florencio estava no altar de terno preto novo, gravata preta, camisa tão branca que machucava os olhos de tão clara no sol que entrava pelos vitrais. Ele sorria, mas era um sorriso que não chegava nos olhos, um sorriso que me fez gelar por dentro, apesar do calor insuportável. O pastor auxiliar, irmão Venâncio, conduziu a cerimônia porque o noivo não podia casar a si mesmo. Ele falou sobre alianças, sobre compromissos eternos, sobre como o casamento era instituição divina que nenhum homem podia separar. Eu repeti os votos com voz fraca que mal saía da garganta, prometendo amar, honrar e obedecer,
enquanto minha mão tremia na mão dele. Quando o pastor auxiliar disse que o noivo podia beijar a noiva, o pastor Florêncio puxou meu rosto com força e me beijou de boca aberta na frente de todo mundo, enfiando a língua dentro da minha boca de um jeito que me fez engasgar. A igreja aplaudiu, gritou aleluia, celebrou, enquanto eu sentia vontade de vomitar. A festa foi no salão da igreja, com refrigerante de guaraná, salgados fritos, doces de colher e aquele bolo imenso que parecia mais bonito do que gostoso. Teve discursos de irmãos falando sobre a vida do pastor, sobre como ele merecia ser feliz de novo depois de tanto sofrer com a morte da primeira esposa, sobre como eu era jovem e forte e ia dar a ele a família que ele nunca teve. Teve músicas cantadas pelo coral, palmas, abraços, beijos nas bochechas que deixavam marcas de batom, e o pastor do meu lado, o tempo todo com a mão na minha cintura, apertando forte demais, marcando o território. Eu sorria, agradecia os parabéns, fingia estar feliz, mas por dentro estava morrendo de pouquinho. Cada minuto que passava era um minuto mais perto da noite, e a noite era o que eu mais temia, embora ninguém tivesse me explicado direito o que aconteceria. Só tinha ouvido cochichos de irmãs dizendo que doía, mas que era dever de esposa aguentar. Quando o sol começou a se pôr e a festa estava terminando, o pastor Florêncio anunciou que estava na hora de irmos para casa. Todo mundo fez aquela festa, aqueles gritos, aquelas piadas constrangedoras sobre lua de mel e primeira noite que fizeram meu rosto arder de vergonha. Eu me despedi dos meus pais, que me abraçaram chorando, dizendo para eu ser boa esposa, ser obediente, fazer tudo o que o pastor mandasse. Minha mãe sussurrou no meu ouvido que era normal ter medo, mas que depois passava, que era assim mesmo, que mulher nasceu para isso. Não me deu mais explicação que aquilo, e eu fiquei sem entender direito o que ela quis dizer. A casa do pastor ficava a apenas 2 quarteirões da igreja, mas ele fez questão de me levar de caminhonete, porque, segundo ele, mulher dele não ia andar a pé pelas ruas à noite como qualquer uma. A casa era grande de verdade, parecia uma mansão comparada com o casebre onde eu tinha crescido. Tinha sala grande com sofá de couro, estante de madeira cheia de livros e bíblias, televisão colorida, ventilador de teto, piso de cerâmica fria e lisa. Tinha cozinha com fogão de 6 bocas, geladeira grande, armários cheios de louça, mesa de jantar de verdade. Tinha 2 banheiros completos com vaso sanitário, chuveiro elétrico, pia com espelho. E tinha 3 quartos, sendo um deles o quarto principal onde eu ia dormir a partir daquela noite. O pastor Florêncio me levou direto para o quarto assim que entramos. Disse que eu devia tomar banho e me trocar, que tinha deixado uma camisola para mim em cima da cama. O quarto era grande e escuro, com uma cama enorme de casal, guarda-roupa de madeira escura, criado mudo com bíblia e luminária e crucifixo na parede. Cheirava a mofo e a naftalina, um cheiro de coisa velha e fechada que me fez sentir náusea. A camisola que ele deixou era branca, de tecido fino e transparente que não escondia nada, com alças finas e decote que mostrava demais. Eu nunca tinha usado nada parecido na vida, sempre tinha dormido de camisolão de algodão até os pés. Tomei banho rápido, me troquei com mãos tremendo, e quando voltei para o quarto ele já estava lá, sentado na beirada da cama, de pijama listrado, me esperando. O que aconteceu naquela noite, meus amores, foi o inferno na terra. O pastor Florêncio não foi gentil, não foi carinhoso, não foi o homem de Deus que ele fingia ser na igreja. Ele foi um animal, um monstro que arrancou de mim qualquer ilusão que eu ainda pudesse ter sobre aquele casamento. Ele me machucou de propósito, disse coisas horríveis, me chamou de nomes que eu não vou repetir aqui. Me usou de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Gritei de dor, implorei para ele parar, mas ele tampou minha boca com força e disse que aquilo era meu dever de esposa, que eu tinha que obedecer, que meu corpo agora pertencia a ele e ele ia usar como quisesse. Durou a noite toda, até eu não ter mais lágrimas para chorar, até meu corpo estar tão machucado que eu mal conseguia me mexer. Quando amanheceu, ele se levantou como se nada tivesse acontecido. Tomou banho cantando hinos, se vestiu com seu terno impecável e me disse que eu tinha 30 minutos para me arrumar porque a gente ia para o culto de domingo,
e a igreja inteira ia querer ver a nova esposa do pastor. Eu mal conseguia andar de tanta dor, mal conseguia pensar de tanto choque, mas me arrastei até o banheiro, tomei banho chorando, vesti um vestido que escondia as marcas roxas nos meus braços. Passei base grossa para disfarçar os olhos inchados de tanto chorar. Cheguei na igreja parecendo morta por dentro, mas com um sorriso colado no rosto, porque o pastor Florencio tinha deixado bem claro antes de sairmos de casa. Se eu contasse para alguém, se eu fizesse qualquer cena, se eu envergonhasse ele de qualquer forma, minha família toda ia sofrer as consequências. Ele ia contar para todo mundo que eu não era mais virgem quando casei, que eu tinha enganado ele, que eu era uma perdida, e minha família ia ser expulsa da igreja e da cidade inteira. Ninguém ia acreditar em mim contra a palavra dele, porque ele era o pastor, o homem de Deus, o líder espiritual respeitado por todos. Eu era só uma menina pobre de 16 anos que ninguém ia defender. Então fui para aquela igreja, sentei no banco da frente como primeira-dama. Ouvi meu marido pregar sobre santidade e pureza e vida cristã vitoriosa, e morri um pouco mais por dentro a cada palavra. As irmãs vieram me cumprimentar depois do culto, perguntando como tinha sido a primeira noite com aqueles sorrisos maliciosos, e eu sorri de volta e disse que tinha sido maravilhosa, que eu estava muito feliz, que Deus tinha me abençoado demais. E elas acreditaram, todas acreditaram, porque ninguém imagina que um pastor, um homem que prega a palavra de Deus, possa ser um demônio em casa. Ninguém imagina que por trás daquele terno preto e daquela Bíblia debaixo do braço existe um monstro que só mostra a verdadeira face quando as portas se fecham e ninguém mais pode ver. Os dias que se seguiram foram uma repetição daquele pesadelo da primeira noite. Toda noite era a mesma coisa, o mesmo terror, a mesma dor, as mesmas humilhações. Durante o dia, eu tinha que fingir ser a esposa perfeita, sorrir para a igreja, cozinhar, limpar, receber as visitas das irmãs que vinham me ensinar receitas e me dar conselhos sobre vida de casada. Eu tinha que organizar os eventos da igreja, liderar o grupo de jovens, cantar no coral, fazer tudo o que se esperava de uma primeira-dama exemplar. E toda noite eu voltava para aquela casa, para aquele quarto, para aquele pesadelo que não tinha fim. 3 meses depois do casamento, eu engravidei. Descobri porque comecei a vomitar toda manhã e minha menstruação não veio. Quando contei para o pastor Florencio, ele ficou feliz de um jeito que eu nunca tinha visto. Abraçou a Bíblia e começou a orar em voz alta, agradecendo a Deus por finalmente lhe dar um herdeiro depois de tantos anos. Anunciou na igreja no domingo seguinte, todo mundo aplaudiu e chorou e disse que era milagre, que Deus tinha restaurado a vida dele. As irmãs começaram a fazer enxoval, traziam roupinhas de bebê, davam conselhos sobre gravidez, diziam que eu ia ser mãe abençoada. Mas eu não sentia nada além de vazio e medo. Medo de trazer uma criança para aquele inferno. Medo de que, se fosse menina, ela tivesse o mesmo destino que eu. Medo de que o pastor fizesse com meu filho o que fazia comigo. A gravidez foi difícil. Eu vomitava demais, emagreci em vez de engordar, sentia dores constantes. O pastor não aliviou nada, continuou me usando todas as noites mesmo grávida, mesmo quando eu implorava dizendo que estava com dor, que estava passando mal. Ele dizia que mulher grávida tinha que servir o marido ainda mais porque estava mais sensível e carente, e que negar era pecado grave. Eu sangrei algumas vezes durante a gravidez. O médico mandou repouso, mas o pastor ignorou completamente. Dizia que médico não sabia de nada, que eu era fraca, que mulher antigamente trabalhava na roça até a hora do parto e não morria. Com 7 meses de gravidez, numa noite especialmente violenta, comecei a sangrar muito. Senti dores terríveis, contrações que me dobravam ao meio, e o sangue não parava de sair. O pastor Florencio ficou desesperado, não pela minha vida, mas pelo filho que ele tanto queria. Me levou correndo para o hospital da cidade. E lá os médicos disseram que eu estava tendo um parto prematuro, que o bebê estava em sofrimento, que precisavam fazer cesárea de emergência. Eu lembro de ser levada para a sala de cirurgia, de ouvir vozes distantes, de sentir muito frio, e depois mais nada.
Desmaiei e só acordei no dia seguinte, com uma dor absurda na barriga e uma sensação de vazio terrível. O bebê tinha nascido morto. Era um menino, o médico disse, mas não tinha resistido. Estava fraco demais, era pequeno demais para sobreviver. O pastor Florêncio ficou destroçado, mas não por pena de mim, e sim pela perda do herdeiro que ele tanto desejava. Ele me culpou, disse que era minha culpa por ser fraca, por não ter cuidado direito, por não ter feito tudo o que ele mandou. Disse que Deus estava me castigando por algum pecado oculto que eu devia ter, que eu era maldita. As irmãs da igreja vieram me visitar no hospital, choraram comigo, oraram por mim, mas nenhuma delas imaginava que a verdadeira causa daquela morte era um monstro que dormia do meu lado todas as noites. Voltei para casa uma semana depois, ainda sangrando, ainda doente, ainda precisando de repouso. Mas o pastor Florêncio não teve piedade. 2 semanas depois do parto, ele já quis retomar as obrigações conjugais, ignorando completamente a orientação médica de esperar 40 dias. Eu chorei, implorei, disse que estava com dor, que ainda estava sangrando, mas ele disse que eu estava usando isso como desculpa, que eu estava sendo preguiçosa, que mulher dele não ia negar nada que ele quisesse. E me forçou de novo, me machucando ainda mais, me fazendo sangrar mais, me levando a um desespero que eu nunca tinha sentido antes. Foi nessa época que comecei a flertar com o fim. Eu olhava para os cantos da casa, para o banheiro, para o alto das construções, não vendo mais cenários do cotidiano, mas sim oportunidades de parar a dor. A possibilidade do fim se tornava, assustadoramente, meu único conforto. Mas toda vez que chegava perto de fazer alguma coisa, lembrava dos meus pais, das minhas irmãs, de como eles iam sofrer, de como a vergonha ia cair sobre eles, de como o pastor ia destruir a reputação da família inteira. E eu não conseguia fazer isso com eles. Então continuei vivendo, ou melhor dizendo, continuei sobrevivendo, porque aquilo não era vida de verdade. Os anos foram passando assim, num ciclo interminável de abuso e fingimento. Tentei engravidar de novo várias vezes, porque o pastor estava obcecado em ter um filho, mas nunca consegui. Tive 2 abortos espontâneos no primeiro trimestre, ambos causados pelo estresse e pela violência que eu sofria em casa. Cada perda fazia o pastor ficar mais furioso comigo, mais violento, mais cruel. Ele começou a me privar de comida, dizendo que se eu não conseguia dar um filho para ele, não merecia comer bem. Começou a me trancar no quarto quando saía, para ter certeza de que eu não ia contar nada para ninguém. Começou a revistar minhas coisas, a controlar cada centavo que eu gastava, a me proibir de falar com minha família sem a presença dele. Eu me tornei uma sombra, um fantasma vivendo naquela casa. Emagreci tanto que parecia doente. Minha pele ficou sem cor, meu cabelo começou a cair, meus dentes ficaram frouxos de tanta deficiência de vitaminas. As irmãs da igreja comentavam que eu não estava bem. Algumas perguntavam se eu estava doente, mas o pastor sempre respondia por mim, dizendo que eu era sensível, que tinha ficado abalada com as perdas dos bebês, que estava em depressão, mas que a oração e a fé iam me curar. E todo mundo aceitava essa explicação, porque pastor não mente, pastor não esconde, pastor é homem de Deus. A libertação começou a se desenhar de uma forma que eu nunca esperaria. Em 1992, 6 anos depois do casamento, uma menina de 15 anos da congregação, a pequena Undina, veio falar comigo depois de um culto. Ela estava chorando, tremendo, e pediu para conversar comigo em particular. Fomos para uma sala nos fundos da igreja e lá ela me contou, entre soluços e vergonha, que o pastor Florêncio tinha tocado nela. Tinha chamado ela para uma sessão de aconselhamento particular. Tinha trancado a porta e tinha feito coisas terríveis com ela, dizendo que era cura espiritual, que Deus tinha mandado ele fazer aquilo, que se ela contasse para alguém ninguém ia acreditar nela e ela ia ser expulsa da igreja como mentirosa e destruidora de famílias. Quando ela terminou de contar, eu senti como se um raio tivesse me atingido. Não era só comigo. Ele fazia isso com outras. Aquele monstro usava a posição dele, a confiança que as pessoas depositavam nele para destruir meninas inocentes.
Eu segurei as mãos trêmulas da Undina e pela primeira vez em 6 anos senti algo além de medo e desespero. Senti raiva, uma raiva profunda, ardente, que queimava no meu peito como fogo do inferno. Mas eu sabia que não podia fazer nada naquele momento. Se eu confrontasse o pastor baseada apenas no relato da menina, ele ia negar tudo, ia dizer que ela estava mentindo, ia destruir a reputação dela e da família dela. E ele tinha poder para fazer isso. Tinha a igreja inteira na mão, tinha respeito da comunidade toda, tinha influência sobre todas as autoridades da cidade, porque metade dos vereadores e o próprio prefeito frequentavam nossa congregação. Então eu abracei a Undina, disse para ela que eu acreditava nela, que ela não estava sozinha, mas que precisávamos ter cuidado porque o inimigo era poderoso. Pedi para ela não contar para mais ninguém por enquanto, que eu ia pensar em um jeito de ajudá-la sem colocar ela em mais perigo. Nos dias seguintes, comecei a observar tudo com outros olhos. Prestava atenção em como o pastor interagia com as meninas da igreja, como ele sempre arrumava desculpa para ficar a sós com algumas delas, como escolhia sempre as mais novas, as mais pobres, as que vinham de famílias desestruturadas que não iam questionar um homem de Deus. Comecei a lembrar de outras meninas que tinham saído da igreja de repente ao longo dos anos, cujas famílias tinham mudado de cidade sem explicação, e me perguntei quantas delas tinham sido vítimas dele também. Quantas tinham carregado aquele peso sozinhas, sem ninguém para acreditar nelas, sem ninguém para protegê-las. 3 semanas depois da conversa com Undina, outra menina me procurou. Era Josefina, 17 anos, filha de um dos diáconos da igreja. Ela também tinha uma história parecida. Aconselhamento particular, porta trancada, abuso disfarçado de ministério espiritual, ameaças se ela contasse. Ela tinha visto Undina falando comigo e tinha reunido coragem para contar também. Meu coração se partiu de novo, mas aquela raiva continuou crescendo. Eu tinha 2 testemunhas agora. 2 meninas que podiam confirmar o padrão de comportamento dele. Mas ainda não era suficiente. Em uma cidade pequena do interior de Pernambuco, em 1992, a palavra de 2 adolescentes contra a de um pastor respeitado não valia nada. Precisávamos de algo mais, de alguma prova concreta, de algum jeito de expor o monstro sem que ele pudesse se defender com mentiras. Comecei a fazer um diário escondido. Comprei um caderno barato e escondi no fundo do guarda-roupa, dentro de uma caixa de sapatos velhos que o pastor nunca mexia. Toda vez que ele abusava de mim, eu anotava a data, o horário, o que ele tinha feito, as coisas que ele tinha dito. Toda vez que eu via ele tendo comportamento suspeito com alguma menina da igreja, eu anotava. Cada pedido de aconselhamento particular, cada porta trancada, cada olhar inadequado. Fiz isso durante meses, juntando evidências, construindo um padrão documentado que seria impossível negar. E comecei a conversar discretamente com outras mulheres da igreja, as mais velhas, as que eu sentia que podiam ter percebido alguma coisa ao longo dos anos. Foi assim que descobri sobre Vicentina. Ela tinha 62 anos, era viúva, frequentava a igreja desde antes do pastor Florencio chegar. Num dia que fomos juntas fazer visita a uma irmã doente, ela comentou casualmente que achava estranho como tantas famílias tinham saído da igreja ao longo dos anos, sempre de forma abrupta, sempre sem dar explicações claras. Aproveitei a deixa e perguntei se ela lembrava de nomes. Ela lembrou de pelo menos 7 famílias que tinham saído assim, todas com filhas adolescentes. Quando perguntei se ela suspeitava de alguma coisa, ela ficou quieta por um longo tempo, e então disse baixinho que sempre teve um pressentimento ruim sobre o pastor, que ele olhava para as meninas de um jeito que não era apropriado, mas que ela nunca tinha coragem de falar isso para ninguém, porque achava que estava sendo mundana, que estava julgando um homem de Deus injustamente. Percebi que eu não estava sozinha. Outras pessoas tinham notado coisas, tinham tido pressentimentos, mas todas tinham silenciado suas suspeitas, porque questionar um pastor era considerado pecado, era considerado obra do diabo tentando destruir a igreja. Esse silêncio era a arma mais poderosa dele.
Enquanto todo mundo tivesse medo de falar, enquanto cada vítima achasse que estava sozinha, ele continuaria fazendo o que queria, destruindo vida após vida, escondido atrás do púlpito e da Bíblia. Em dezembro de 1992, quase 7 anos depois do meu casamento, aconteceu algo que mudou tudo. O pastor teve que viajar para uma convenção em Recife. Ia ficar fora por uma semana inteira. Era a primeira vez desde o casamento que eu ficaria sozinha por tanto tempo. Antes dele viajar, ele me deu instruções rígidas sobre o que eu podia e não podia fazer. Me proibiu de sair de casa, exceto para ir aos cultos. Me proibiu de receber visitas. Me fez jurar sobre a Bíblia que eu seria fiel e obediente mesmo na ausência dele. Eu jurei como sempre fazia, mas dessa vez com um plano na cabeça. No segundo dia depois que ele viajou, organizei uma reunião secreta na minha casa. Chamei Ondina, Josefina e outras 3 meninas que eu tinha descoberto que também eram vítimas do pastor. Clarinda, de 16 anos, Amábile, de 15 e Ermelinda, de 18, que tinha o mesmo nome da falecida primeira esposa do pastor, uma coincidência que me dava arrepios. Chamei também Vicentina, a senhora mais velha que tinha me ajudado a identificar as famílias que saíram da igreja, e chamei minha irmã Doralice, que agora tinha 20 anos e era uma das poucas pessoas em quem eu confiava completamente. Quando todas chegaram e sentaram na sala, algumas chorando, todas tremendo de medo, eu contei minha história pela primeira vez. Contei tudo, desde a primeira noite de casamento até aquele dia, sem omitir nenhum detalhe horrível, nenhuma humilhação, nenhuma violência. Vi o choque nos rostos delas, vi a incredulidade, vi a raiva. E então pedi para cada uma das meninas contar sua história. Uma por uma elas falaram, e os relatos eram assustadoramente parecidos. Mesmas táticas, mesmas manipulações, mesmas ameaças. O pastor usava o mesmo manual de abuso com todas, variando apenas pequenos detalhes. Quando todas terminaram de falar, eu tirei meu caderno escondido e mostrei para elas. Expliquei que tinha documentado tudo nos últimos meses, que tinha datas, horários, padrões de comportamento. E então propus um plano. Não íamos para a polícia, porque na nossa cidade a polícia era amiga do pastor, frequentava a igreja, não ia acreditar em nós. Não íamos para o jornal, porque não havia jornal local, e os de fora não iam se interessar por história de interior. O que íamos fazer era expor ele dentro da própria igreja, na frente de toda a congregação, de um jeito que ele não pudesse negar, não pudesse escapar, não pudesse usar sua posição para se proteger. O plano era arriscado. Precisávamos escolher o momento certo, garantir que tivéssemos testemunhas suficientes e, principalmente, garantir que as famílias das meninas estivessem do nosso lado, porque sem o apoio delas, as meninas poderiam ser punidas pelos próprios pais por desafiar o pastor. Então começamos a trabalhar nos pais. Vicentina, que era respeitada por ser mais velha, visitou cada família individualmente. Conversou com os pais de Ondina, de Josefina, de Clarinda, de Amábile, de Ermelinda. Falou discretamente, plantou sementes de dúvida, fez perguntas sutis que fizeram os pais começarem a prestar atenção em detalhes que tinham ignorado antes. Perguntou se eles não achavam estranho que o pastor sempre pedia para falar a sós com as filhas. Se não tinham notado mudanças de comportamento depois desses encontros. Se as meninas não pareciam assustadas ou fechadas. Alguns pais reagiram mal no início. Acharam que Vicentina estava sendo um instrumento do diabo para semear discórdia. Mas outros, especialmente as mães, começaram a ver. Mães sempre sabem quando algo está errado com seus filhos, mesmo quando tentam ignorar. A mãe de Ondina, Dona Marieta, foi a primeira a confrontar a própria filha e perguntar diretamente se o pastor tinha feito algo com ela. Ondina, vendo que tinha a chance de finalmente ser ouvida pela mãe, contou tudo. Dona Marieta ficou transtornada, quis ir imediatamente confrontar o pastor, mas Vicentina a convenceu a esperar, explicou que tínhamos um plano maior, que precisávamos fazer isso direito para garantir que ele não escapasse. Uma semana depois, quando o pastor Florencio voltou da convenção, ele encontrou uma esposa aparentemente submissa como sempre, uma casa limpa e organizada, comida pronta na mesa.
Não desconfiou de nada. Nos dias seguintes, continuei agindo normalmente, suportando os abusos noturnos, sorrindo na igreja, cumprindo todas as minhas obrigações de primeira-dama. Mas por baixo daquela máscara de obediência, eu estava articulando a queda dele. Marcamos o confronto para o segundo domingo de janeiro de 1993. Era o culto de aniversário da igreja, ia estar lotado, com gente de outras congregações visitando, com a presença de vários líderes de outras igrejas da região. Escolhemos essa data justamente por causa da quantidade de testemunhas e da presença de autoridades religiosas de fora que não eram controladas pelo pastor. Nos dias anteriores, eu e Vicentina nos certificamos de que cada família envolvida estaria presente, que cada menina estaria pronta para falar, que tínhamos nosso caderno de evidências e que tínhamos pelo menos uma dúzia de irmãs mais velhas que tinham concordado em nos apoiar publicamente. O dia chegou. A igreja estava absolutamente lotada, tinha gente em pé nos corredores, gente na porta. O pastor Florencio estava radiante, vestido com seu melhor terno, pregando com aquela voz potente sobre bênçãos e vitórias e crescimento da igreja. Eu estava sentada no banco da frente, como sempre, mas dessa vez com o coração batendo tão forte que parecia que ia pular pela boca. As 5 meninas estavam espalhadas pela igreja, em lugares estratégicos. Vicentina estava no fundo. Minha irmã Doralice estava do meu lado, segurando minha mão por baixo da Bíblia. Quando o pastor terminou de pregar e abriu para testemunhos, como era costume nos cultos de aniversário, Vicentina foi a primeira a se levantar. Com voz firme, ela disse que tinha um testemunho importante para dar, algo que o Senhor tinha colocado no coração dela para revelar naquele dia. O pastor, sem suspeitar de nada, deu a palavra para ela. Vicentina caminhou até a frente da igreja, subiu os degraus do púlpito e, com toda a congregação olhando, começou a falar sobre os sinais que tinha observado ao longo dos anos, sobre as famílias que tinham saído misteriosamente da igreja, sobre o padrão de comportamento inadequado que ela tinha notado, mas tinha tido medo de mencionar. O pastor tentou interrompê-la, disse que aquilo não era testemunho apropriado, que ela estava sendo usada pelo inimigo, mas Vicentina continuou falando. E então ela chamou Ondina para vir à frente. A menina levantou, tremendo da cabeça aos pés, e caminhou até o púlpito. Com a voz embargada, mas determinada, ela contou o que o pastor tinha feito com ela. A igreja inteira ficou em silêncio absoluto. O pastor ficou vermelho, começou a gritar que era mentira, que a menina estava possuída, que aquilo era conspiração para destruir o ministério dele. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Josefina se levantou e veio à frente também. E contou a história dela. E então Clarinda. E então Amábile. E então Ermelinda. Uma após a outra. 5 meninas contando histórias praticamente idênticas de abuso e manipulação. O pastor tentou sair do púlpito, tentou fugir da igreja, mas alguns homens da congregação, pais das meninas, bloquearam a porta. Ele estava preso ali, tendo que ouvir as acusações, vendo seu reino de mentiras desmoronar. E então eu me levantei. A esposa perfeita, a primeira-dama submissa, a menina que ele tinha escolhido e moldado e destruído. Subi ao púlpito e olhei nos olhos dele pela primeira vez com algo diferente de medo, com raiva, com ódio. E contei minha história. Contei sobre a primeira noite de casamento, sobre os anos de abuso, sobre os bebês que perdi por causa da violência dele, sobre como ele me trancava, me privava de comida, me tratava como propriedade. Tirei o caderno do bolso e li trechos dele, com datas, com detalhes que não podiam ser inventados. A igreja explodiu. Mulheres começaram a chorar. Homens começaram a gritar. Alguns irmãos tentaram avançar no pastor, mas foram contidos pelos diáconos. Minha mãe, que estava presente, desmaiou no banco e teve que ser amparada. Meu pai ficou branco como papel, com o rosto de quem acabou de entender que tinha entregado a filha para um monstro. Os pastores visitantes de outras igrejas ficaram horrorizados, exigiram que a polícia fosse chamada imediatamente, que aquele homem fosse preso. Mas a nossa pequena delegacia não fez nada. O delegado, irmão Casimiro, era membro da igreja, amigo pessoal do pastor.
Quando chegou lá e ouviu as acusações, disse que aquilo era assunto de igreja, não de polícia, que precisava de provas físicas que não tínhamos, que palavra contra palavra não dava em nada. Disse que as meninas podiam estar mentindo, inventando coisas, que adolescentes eram problemáticas e mentirosas por natureza. Disse que eu podia estar inventando tudo porque estava insatisfeita com o casamento e queria se separar. Foi frustrante, desesperador, mas não foi surpresa. Eu sabia que isso podia acontecer, por isso o plano nunca tinha envolvido a polícia. O que fizemos foi muito mais efetivo. Os pastores das outras igrejas presentes naquele dia levaram a história para suas congregações. Em 2 semanas, todas as Assembleias de Deus da região sabiam do escândalo. A sede da denominação em Recife mandou uma comissão investigativa para a nossa cidade. Essa comissão entrevistou cada uma de nós, ouviu nossos relatos, examinou meu caderno de evidências, conversou com as famílias que tinham saído da igreja ao longo dos anos e conseguiu confirmar que várias delas tinham saído justamente porque o pastor tinha abusado de suas filhas, mas elas tinham tido medo de denunciar. Em março de 1993, 2 meses depois da exposição pública, o pastor Florencio foi oficialmente afastado do ministério e expulso da denominação. Perdeu a credencial de pastor, perdeu o direito de pregar em qualquer igreja Assembleia de Deus, perdeu a casa que era da igreja e teve que se mudar. A congregação ficou dividida. Cerca de 1/3 dos membros saíram dizendo que tudo tinha sido conspiração, que o pastor era inocente, que nós mulheres éramos mentirosas tentando destruir um homem de Deus. Esse terço me fez sofrer muito, porque incluía pessoas que eu considerava amigas, que me viraram as costas, que espalharam mentiras sobre mim pela cidade. Mas 2/3 da igreja ficaram e escolheram acreditar em nós. Um novo pastor foi designado pela denominação, um homem mais jovem, casado, com filhos, que veio com a missão de reconstruir a confiança da comunidade e curar as feridas que o pastor anterior tinha causado. Esse novo pastor, irmão Leandro, foi uma bênção. Ele organizou sessões de aconselhamento para todas nós que tínhamos sido vítimas. Trouxe uma psicóloga cristã de Recife para nos ajudar, criou um protocolo de proteção para que nenhuma menina ficasse sozinha com líderes da igreja sem a presença de pelo menos mais uma pessoa adulta. Quanto ao meu casamento, ele acabou naquele dia no púlpito, não no papel, porque divórcio era complicado e mal visto mesmo depois de tudo que tinha acontecido, mas na prática. O pastor Florencio teve que sair da casa da igreja, e eu fiquei morando lá por mais alguns meses, até conseguir me organizar. Ele tentou me procurar algumas vezes, mandou recados pedindo para conversarmos, dizendo que podíamos recomeçar em outra cidade onde ninguém conhecesse a história. Mas eu recusei. Nunca mais quis vê-lo na vida. Consegui o divórcio 1 ano depois, em 1994. Foi um processo doloroso, porque mesmo com tudo o que tinha acontecido, ainda havia julgamento. Algumas pessoas diziam que eu devia ter ficado quieta, que roupa suja se lava em casa, que eu tinha destruído a vida de um homem. Mas outras, especialmente mulheres que tinham suas próprias histórias de abuso que nunca tinham contado, vieram me agradecer por ter tido coragem. Diziam que eu tinha dado voz a elas, que agora elas também podiam falar, que não estavam mais sozinhas. Depois do divórcio, eu precisava reconstruir minha vida. Tinha 25 anos, estava sozinha, sem profissão, sem dinheiro, traumatizada por 7 anos de abuso. Voltei a morar com meus pais por um tempo, mas a convivência era difícil. Minha mãe me tratava com pena, meu pai mal conseguia olhar na minha cara porque acho que carregava culpa por ter me entregado para aquele homem. Meus irmãos mais novos não entendiam direito o que tinha acontecido, só sabiam que eu tinha trazido vergonha para a família por ter me separado de um pastor. Foi Vicentina quem me ajudou a dar os primeiros passos. Ela tinha uma pequena loja de aviamentos na cidade e me ofereceu trabalho. Comecei como ajudante, organizando prateleiras, atendendo clientes, aprendendo sobre o comércio. Era um trabalho simples, mas que me deu independência pela primeira vez na vida. Ganhava um salário pequeno, mas que era meu, que eu podia gastar como quisesse, sem ter que pedir permissão ou dar satisfação para ninguém.
Aquela sensação de liberdade era inebriante. Com o tempo, Vicentina me ensinou a costurar. Ela fazia consertos de roupas e pequenos trabalhos de costura na própria loja, e me passou o conhecimento que tinha. Descobri que eu tinha jeito para aquilo, que minhas mãos, que tinham sido tão machucadas, podiam criar coisas bonitas. Comecei a fazer roupas por encomenda, vestidos para festas, roupas de bebê, lençóis e toalhas bordadas. O dinheiro começou a entrar melhor, e em 1996, 8 anos depois daquele casamento maldito, consegui alugar uma casinha pequena só minha. Era uma casa simples, de 2 cômodos, numa rua de terra na periferia da cidade, mas era minha. Ninguém mandava em mim ali. Ninguém me batia, me xingava, me usava. Eu podia dormir em paz, acordar sem medo, comer quando tinha fome, sair quando queria. Parece tão básico, tão simples, mas para quem viveu 7 anos de prisão, aquilo era o paraíso. Chorei no primeiro dia que dormi naquela casa, mas eram lágrimas de alívio, não de dor. As 5 meninas que tinham denunciado o pastor junto comigo tiveram destinos diferentes. Ondina se mudou para Recife com a família, longe das fofocas e dos olhares julgadores da cidade pequena. Ouvi dizer que ela estudou, se formou professora, casou e teve filhos. Josefina ficou na cidade, mas saiu da igreja, disse que não conseguia mais confiar em instituições religiosas. Clarinda teve um surto nervoso depois de tudo e precisou ser internada por alguns meses, mas se recuperou e acabou se mudando para São Paulo. Amabile, a mais nova de todas na época, continuou na igreja com o novo pastor e cresceu lá. Se tornou uma líder forte do grupo de jovens, usando sua história para proteger outras meninas. Ermelinda, infelizmente, não conseguiu superar o trauma e se entregou às drogas. Morreu de overdose em 1999, com apenas 25 anos. Eu fui ao enterro dela e chorei como se tivesse perdido uma irmã. Quanto ao ex-pastor Florencio, ele saiu da nossa cidade, mas não mudou de verdade. Soubemos por pessoas que o encontraram em outras cidades que ele estava frequentando pequenas igrejas de bairro, se apresentando só como irmão, não como pastor, mas sempre tentando ganhar posição de liderança, sempre de olho nas meninas mais jovens. Em 1997, recebemos notícia de que ele tinha sido exposto de novo em outra cidade, acusado pelas mesmas coisas. Dessa vez, a comunidade não foi tão bondosa. Ele apanhou de um grupo de homens, pais de uma das vítimas, e ficou hospitalizado por 2 semanas. Depois disso, perdemos o rastro dele completamente. Não sei se ainda está vivo, se morreu, se finalmente pagou por tudo que fez. Às vezes penso que a pior punição para homens como ele é viver com a própria consciência, se é que tem uma. Eu segui minha vida devagar, reconstruindo pedaço por pedaço. Em 1998, conheci Aureliano, um homem viúvo de 45 anos que tinha perdido a esposa de câncer 3 anos antes. Ele era carpinteiro, tinha uma oficina pequena onde fazia móveis sob encomenda, era pai de 2 filhos já adultos que moravam em outras cidades. A gente se conheceu quando ele veio comprar linha na loja da Vicentina e ficamos conversando. Era um homem calmo, de poucas palavras, com mãos calejadas de trabalho honesto, olhos gentis que nunca me fizeram sentir medo. Ficamos amigos primeiro. Ele ia na loja de vez em quando, a gente conversava sobre coisas simples, nada profundo. Com o tempo, começamos a tomar café juntos aos domingos, depois da missa que ele frequentava na igreja católica do outro lado da cidade, longe da assembleia onde todo mundo conhecia minha história. Ele sabia vagamente que eu era divorciada, mas não sabia os detalhes, e eu não contei por muito tempo. Tinha medo de que, se ele soubesse toda a verdade, fosse me ver como mercadoria usada, estragada, como alguns na cidade me viam. Foi só depois de 1 ano de amizade que eu contei. A gente estava sentado na pracinha, era uma tarde de agosto de 1999, e ele tinha acabado de comentar que estava desenvolvendo sentimentos por mim, que gostaria de me cortejar oficialmente. Eu respirei fundo e contei tudo. Sobre o casamento forçado, sobre os abusos, sobre a exposição pública, sobre os anos de reconstrução. Ele ficou calado por um longo tempo depois que terminei de falar,
e eu pensei que tinha perdido ele, que tinha sido erro contar. Mas então ele pegou minha mão, olhou nos meus olhos e disse que eu era a mulher mais corajosa que ele já tinha conhecido, que nada daquilo mudava o que ele sentia, que todo mundo merecia uma segunda chance de ser feliz. Casamos em 2000, 15 anos depois do meu primeiro casamento. Foi uma cerimônia simples na Igreja Católica, só com amigos próximos e família. Eu tinha 31 anos, ele 51. Não tive vestido branco porque não quis. Usei um vestido azul claro que eu mesma costurei. Não teve festa grande, só um almoço na casa da Vicentina com as pessoas que realmente importavam. E quando chegou a noite, quando fomos para a casa que Aureliano tinha preparado para nós dois, eu tremi de medo das memórias voltarem, de reviver aquele pesadelo da primeira noite com o pastor. Mas Aureliano foi o oposto completo de Florêncio. Foi gentil, foi paciente, esperou eu estar pronta, não me forçou a nada. Quando viu que eu estava tremendo, ele simplesmente me abraçou e disse que não precisávamos fazer nada, que poderíamos dormir abraçados e pronto, que não havia pressa, que tínhamos o resto da vida. E foi isso que fizemos naquela primeira noite. Só dormi nos braços dele, sentindo pela primeira vez, em mais de uma década, que estava segura, que não seria machucada, que podia confiar. Levou meses para eu conseguir ter uma vida conjugal normal com Aureliano. Ele foi incrivelmente paciente, nunca reclamou, nunca me pressionou. Fui fazendo terapia com uma psicóloga em Recife, viajando uma vez por semana para as sessões, trabalhando através dos traumas. Foi um processo longo e doloroso, reviver tudo, chorar tudo de novo, mas foi necessário. E aos poucos fui me curando. Fui entendendo que nem todo homem era um monstro, que eu podia ter prazer sem dor, que intimidade podia ser algo bonito e não uma tortura. Em 2002 engravidei. Tinha 33 anos e estava aterrorizada. As memórias das gravidezes perdidas voltaram com força. O medo de passar por aquilo tudo de novo, o medo de perder outro bebê. Mas Aureliano cuidou de mim como se eu fosse de cristal. Não me deixou fazer esforço, não me deixou trabalhar demais, ia comigo em todas as consultas médicas, segurava minha mão quando eu tinha crises de ansiedade. O médico recomendou repouso no último trimestre por causa do histórico, e Aureliano fechou a oficina durante esse período para ficar comigo em casa, cozinhar para mim, cuidar de mim. Minha filha nasceu em outubro de 2002. Uma menina saudável de 3,5 kg que chorou forte assim que saiu, anunciando para o mundo que estava viva. Dei a ela o nome de Esperança, porque foi isso que ela representou. A esperança de que dias melhores existem, de que podemos sobreviver aos piores horrores e ainda assim encontrar alegria, de que nem tudo está perdido. Quando a segurei pela primeira vez, chorei tanto que a enfermeira ficou preocupada, mas eram lágrimas de felicidade pura, algo que eu achava que nunca mais sentiria na vida. Ser mãe me deu um propósito novo. Criei Esperança com todo o amor que não recebi, com toda a proteção que não tive, com toda a liberdade que me foi negada. Ensinei ela desde pequena que seu corpo é dela e ninguém tem direito de tocá-la sem permissão. Ensinei que ela pode dizer não, pode questionar autoridades, pode confiar nos próprios instintos. Nunca escondi dela a minha história. Quando ela ficou mais velha, com uns 12 anos, contei tudo de forma apropriada para a idade. Queria que ela soubesse que pessoas más existem em todos os lugares, até em igrejas, até em famílias, até usando roupas respeitáveis e citando a Bíblia. Queria que ela estivesse preparada, que nunca fosse vítima como eu fui. Esperança cresceu forte e decidida, tudo o que eu não pude ser na idade dela. Estudou, se formou em pedagogia, virou professora de escola pública. Casou aos 28 anos com um rapaz bom, trabalhador, que a respeita e a trata como igual. Me deu 3 netos que são a luz da minha vida. Quando olho para eles, penso em tudo que passei, em todas as noites que rezei para morrer, em todos os momentos que achei que não ia sobreviver, e percebo que valia a pena ter aguentado. Se eu tivesse desistido naquela época, nada disso existiria. Minha filha não teria nascido. Meus netos não existiriam. Toda essa alegria teria se perdido no vazio.
Aureliano foi um marido maravilhoso até o dia que morreu. Vivemos juntos por 18 anos de paz, de respeito, de companheirismo verdadeiro. Ele morreu em 2018, de infarto fulminante enquanto trabalhava na oficina. Tinha 70 anos, eu 49. Foi rápido, sem sofrimento, do jeito que ele sempre disse que queria ir quando chegasse a hora. Chorei sua morte. Chorei a perda do homem que me ensinou que amor não precisa doer, que me devolveu a capacidade de confiar, mas também agradeci por cada dia que tivemos juntos. Ele me salvou de várias formas. Me mostrou que eu merecia ser tratada com dignidade, que minha história de abuso não me definia para sempre. Depois que Aureliano morreu, continuei morando na casa que construímos juntos. Continuei costurando, porque além de ser meu sustento, era minha terapia. Cada ponto que dava na linha era um ponto que costurava minha alma de volta, que fechava feridas antigas, que construía algo novo sobre as ruínas do que tinha sido destruído. Minha casa virou ponto de encontro para mulheres da vizinhança. Elas vinham encomendar roupas e acabavam ficando para o café, contando suas vidas, desabafando seus problemas. Muitas delas viviam situações parecidas com a minha, presas em casamentos abusivos, apanhando, sendo humilhadas, mas sem coragem de sair porque não sabiam para onde ir, porque não tinham como se sustentar, porque tinham medo do julgamento da sociedade. Eu ouvia cada uma delas com paciência, oferecia o que podia oferecer. Não era assistente social, não era psicóloga, não tinha formação nenhuma além da escola que aprendi da vida. Mas tinha experiência, tinha empatia, tinha a prova viva de que era possível sobreviver e reconstruir. Algumas dessas mulheres conseguiram sair das situações de abuso. Ajudei algumas delas a encontrar trabalho, apresentei para pessoas que podiam empregar, ensinei costura para as que queriam aprender um ofício. Não era nada organizado, não era nada oficial. Era só uma mulher ajudando outras mulheres da forma que conseguia, com os recursos que tinha. Uma dessas mulheres que ajudei foi Georgina, uma moça de 32 anos que morava 3 casas abaixo da minha. Ela era casada com um homem violento que bebia e batia nela toda semana. Tinha 4 filhos pequenos e não via saída porque não trabalhava fora. Dependia completamente do salário dele. Georgina começou a vir na minha casa para pedir que eu ajustasse roupas velhas dos filhos, porque dinheiro era curto e ela precisava aproveitar tudo. A gente conversava enquanto eu costurava, e aos poucos ela foi se abrindo, contando sobre o casamento, sobre os episódios de violência, sobre como ela vivia com medo constante. Ensinei Georgina a costurar. Ela vinha na minha casa 3 vezes por semana enquanto os filhos estavam na escola, e eu passava minhas habilidades para ela. Levou 6 meses até ela ficar boa o suficiente para começar a aceitar trabalhos por conta própria. Ajudei ela a divulgar os serviços dela na vizinhança e indiquei ela para algumas clientes que eu não tinha tempo de atender. Em 1 ano, ela estava ganhando o próprio dinheiro, guardando cada centavo escondido do marido, planejando a fuga. Em 2012, ela juntou coragem e saiu de casa, levou os 4 filhos, alugou uma casinha pequena com o dinheiro que tinha economizado. O marido fez escândalo, ameaçou, mas ela não voltou. Foi difícil no início, ela passou aperto, teve dias que mal tinha comida para dar aos filhos, mas ela aguentou firme. Hoje, 7 anos depois, ela tem a própria oficina de costura, emprega outras 3 mulheres e os filhos estão todos crescidos e trabalhando. Quando ela me agradece, eu digo que não fiz nada de especial, que ela que teve a coragem de sair, mas ela insiste que sem mim teria ficado presa naquele casamento até morrer, seja de pancada ou de tristeza. Ao longo dos anos, histórias parecidas se repetiram. Ajudei pelo menos 1 dúzia de mulheres a sair de relacionamentos abusivos, ensinando ofício, dando apoio emocional, oferecendo um lugar seguro para conversar sem julgamento. Não faço isso porque sou santa ou porque sou especial. Faço porque sei exatamente como é estar presa, como é sentir que não há saída, como é achar que você merece o sofrimento porque te disseram isso tantas vezes que você começou a acreditar. Faço porque eu tive ajuda quando precisei, porque Vicentina me estendeu a mão quando eu estava no fundo do poço,
e agora é minha vez de estender a mão para outras. A Assembleia de Deus da minha cidade se recuperou do escândalo com o tempo. O pastor Leandro ficou lá por 10 anos, fez um trabalho maravilhoso de reconstrução e depois foi transferido para uma igreja maior em outro estado. Outros pastores vieram depois dele, alguns melhores, outros nem tanto, mas nenhum outro caso de abuso aconteceu, pelo menos não que eu saiba. Criaram protocolos rígidos, nunca deixam líderes sozinhos com crianças ou adolescentes, têm câmeras em todas as salas de aconselhamento. Aprenderam com o erro, aprenderam que confiar cegamente em alguém só porque usa o título de pastor é perigoso, que predadores existem em todos os lugares e se escondem atrás de todas as máscaras possíveis. Eu nunca mais voltei para aquela igreja. Não consegui. Mesmo com todos os protocolos, mesmo com a mudança de liderança, mesmo sabendo que a maioria das pessoas lá eram boas e tinham me apoiado na época da denúncia. Aquele prédio carregava memórias pesadas demais. Lembrava do dia do meu casamento, de caminhar naquele corredor de vestido branco para o matadouro. Lembrava dos domingos sentada no banco da frente, com o corpo doendo dos abusos da noite anterior, fingindo sorrir. Lembrava do dia da exposição, do escândalo, dos gritos. Eram memórias que eu preferia deixar enterradas. Comecei a frequentar uma igrejinha evangélica pequena em outro bairro, uma congregação independente que se reunia numa casa adaptada. Eram umas 50 pessoas no máximo, famílias simples, trabalhadores, gente humilde. O pastor era um homem jovem, casado, que trabalhava como mecânico durante a semana e pregava aos domingos. Não tinha nada grandioso, não tinha poder político, não tinha influência na cidade. Pregava o evangelho simples sobre amor e perdão e recomeço, sem manipulação, sem interesse em controlar ninguém. Lá eu me sentia em casa de novo. Lá eu consegui reconstruir minha fé que tinha sido tão abalada. Consegui separar Deus dos homens que usam o nome dele para fazer o mal. O perdão foi a parte mais difícil da minha jornada. Não o perdão ao pastor Florencio. Esse eu nunca consegui dar completamente, e não sei se um dia vou conseguir. Mas o perdão a mim mesma. Durante anos eu me culpei por ter aceitado aquele casamento, por não ter fugido, por não ter gritado mais alto, por não ter me rebelado mais cedo. Racionalmente eu sabia que eu era uma criança de 16 anos sem escolhas reais, que tinha sido manipulada e forçada, que não tinha culpa nenhuma. Mas emocionalmente, no fundo da alma, ainda havia aquela voz sussurrando que eu poderia ter feito algo diferente, que era fraca, que era culpada. Levou anos de terapia, de oração, de conversas com minha filha e com as mulheres que ajudei, para finalmente entender de verdade que eu fui vítima, que não tinha nada que eu pudesse ter feito diferente naquelas circunstâncias. Perdoar meus pais também foi um processo longo. Meu pai morreu em 2005 de cirrose, consequência de décadas de alcoolismo. Antes de morrer, num dos últimos dias que estava consciente no hospital, ele me pediu desculpas. Disse que tinha sido um péssimo pai, que tinha me vendido para aquele homem terrível, que carregava a culpa que o comia vivo. Disse que se pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Teria protegido a filha, em vez de se preocupar com status e com o que os outros iam pensar. Eu segurei a mão dele, toda amarela de doença, e disse que perdoava, que entendia que ele também era produto de um tempo e de uma cultura que ensinavam coisas erradas sobre mulheres e obediência e honra. Mas não sei se perdoei de verdade, ou se só disse aquilo para dar paz a um homem moribundo. Minha mãe viveu mais. Morreu só em 2015, aos 78 anos. Ela nunca me pediu desculpas diretamente, mas nas entrelinhas das conversas que tínhamos, eu sabia que ela carregava peso também. Ela tinha sido criada para acreditar que mulher sofre, que é sina de mulher aguentar, que reclamar do marido é pecado. Ela fez comigo o que fizeram com ela. Perpetuou o ciclo porque não conhecia coisa diferente. Não justifico, porque mesmo sem conhecer diferente, ela podia ter me protegido quando viu que algo estava errado. Podia ter acreditado nas lágrimas silenciosas que eu chorava, podia ter percebido que eu estava morrendo por dentro. Mas entendo que ela também foi vítima do sistema, uma vítima que virou perpetuadora sem nem perceber.
As 5 meninas que denunciaram junto comigo seguiram caminhos muito diferentes, como já contei. Ondina prosperou longe daqui, construiu família e vida nova. Josefina se afastou de tudo relacionado à igreja, mas encontrou paz à própria maneira. Clarinda se recuperou do surto e também reconstruiu a vida. Amábile ficou e se tornou força de proteção para outras. E Ermelinda não conseguiu sobreviver aos demônios internos que aquela experiência plantou nela. Cada uma lidou com o trauma de uma forma, e não há forma certa ou errada. Sobreviver já é vitória. Não importa como você sobrevive, não importa quais cicatrizes carrega. Eu mesma carrego cicatrizes que nunca vão desaparecer completamente. Tenho pesadelos até hoje, 40 anos depois. Sonho com aquele quarto, com aquele cheiro de mofo e naftalina, com aquelas mãos me machucando. Acordo suando, com o coração disparado, e preciso de alguns minutos para lembrar que estou segura, que ele não pode mais me tocar, que aquilo já passou. Tenho gatilhos que aparecem nos momentos mais inesperados. O cheiro de brilhantina me deixa enjoada. Som de pregação em voz alta me dá ansiedade. Certas posições físicas me fazem entrar em pânico sem razão aparente. Isso nunca vai embora completamente. É parte de quem eu me tornei, parte da minha história. Mas junto com as cicatrizes, também carrego sabedoria. Sei identificar manipulação de longe. Sei quando alguém está usando linguagem de autoridade espiritual para controlar outros. Sei os sinais de abuso que pessoas tentam esconder. Sei o olhar de uma mulher que está presa e não vê saída. E uso esse conhecimento para o bem, para alertar, para proteger, para ajudar. Transformei minha dor em ferramenta de proteção para outras pessoas. E isso dá sentido ao sofrimento que passei. Não que o sofrimento fosse necessário ou justificável, nunca foi. Mas já que aconteceu, já que não posso mudar o passado, pelo menos posso usar as lições aprendidas para evitar que outras passem pelo mesmo. Hoje, em 2025, tenho 79 anos. Meu corpo está velho, doem as juntas. A visão não é mais a mesma. As mãos tremem quando costuro peças muito delicadas. Mas a alma está em paz de um jeito que nunca esteve quando eu era jovem. Olho para trás e vejo uma vida inteira, com seus horrores e suas belezas, com suas perdas e suas vitórias, com suas cicatrizes e suas curas. Sobrevivi ao que tentaram fazer comigo. Não apenas sobrevivi, mas vivi de verdade depois, amei de verdade, fui feliz de verdade. Minha filha, Esperança, está com 23 anos agora. É mulher feita, forte, independente. Meus 3 netos são minha alegria. Vêm me visitar todo fim de semana, enchem minha casa de bagunça e risos. Tenho amigas verdadeiras, mulheres que passaram por lutas parecidas e entendem sem precisar de explicações. Tenho minha fé reconstruída, uma fé que não depende de pastores ou de igrejas bonitas, uma fé que é só minha e de Deus, sem intermediários que podem corromper a mensagem. Tenho minha casinha simples, minha máquina de costura, meu cantinho de paz. As pessoas me perguntam às vezes se eu odeio o pastor Florencio. A resposta é complicada. Tem dias que sim, que sinto ódio tão forte que queima, que gostaria que ele tivesse sofrido mais, que tivesse pago mais caro pelos crimes que cometeu. Tem dias que sinto pena, porque que tipo de vida é aquela? Viver consumido pela própria podridão, ser tão vazio por dentro que precisa destruir outras pessoas para se sentir poderoso. Tem dias que não sinto nada, que ele é só uma sombra do passado que não tem poder nenhum sobre mim no presente. O que não sinto nunca mais é medo. Ele tirou 7 anos da minha vida, mas não vai tirar mais nenhum dia. Já dei tempo demais para aquele homem. Já deixei ele ocupar espaço demais na minha cabeça e no meu coração. Se eu pudesse falar com a Nair, de 16 anos, a menina que caminhou naquele corredor de vestido branco sem saber o inferno que a esperava, eu diria para ela ter coragem. Diria que vai doer mais do que ela pode imaginar, mas que ela vai sobreviver. Diria que um dia, décadas depois, ela vai estar sentada numa casa própria, com netos brincando no quintal, com amigas tomando café na cozinha, com paz no coração, e vai olhar para trás e perceber que valeu a pena ter aguentado.
Não valeu a pena o sofrimento em si. Esse nunca vale, mas valeu a pena não desistir, não deixar que aquele homem destruísse completamente o futuro dela. Diria para ela que o casamento com o pastor não é o fim da história. É só um capítulo terrível num livro muito mais longo, que vai ter outros capítulos depois, capítulos lindos de amor verdadeiro, de maternidade, de amizades profundas, de pequenas vitórias cotidianas que constroem uma vida boa. Diria que ela é mais forte do que imagina, que vai encontrar força que nem sabia que tinha, que vai se levantar de cada queda, que vai reconstruir cada pedaço quebrado. E diria, principalmente, que não é culpa dela. Nada do que vai acontecer é culpa dela. Ela é uma criança sendo manipulada por adultos que deviam protegê-la, mas estão falhando miseravelmente. O pastor é o culpado. Os pais que a venderam sem se importar com o que ela queria são culpados. A sociedade que ensina meninas a serem submissas e caladas é culpada. A igreja que protege predadores e silencia vítimas é culpada. Mas ela, aquela menina de 16 anos tremendo de medo na noite de núpcias, aquela não tem culpa nenhuma. É vítima pura e vai continuar sendo vítima por anos, mas um dia vai virar sobrevivente e depois vai virar vencedora e depois vai virar ajudadora de outras vítimas. E essa transformação, esse arco completo da história, vai fazer sentido no final. Escrevo essas palavras não só para vocês que estão me ouvindo, mas para todas as mulheres que estão vivendo agora o que eu vivi então. Para as meninas sendo forçadas a casar com homens que não escolheram. Para as esposas apanhando em silêncio porque têm vergonha de contar. Para as vítimas de abuso sexual dentro de igrejas, escolas, famílias, sendo silenciadas por gente que devia protegê-las. Para todas vocês eu digo, não é culpa de vocês. Vocês não estão sozinhas. É possível sair. É possível sobreviver. É possível reconstruir. Vai ser difícil. Vai exigir coragem que vocês não sabem se têm. Vai ter dias que vão querer desistir. Mas se eu conseguir, vocês também conseguem. Não existe fórmula mágica. Não existe jeito fácil. Cada situação é única. Cada mulher vai ter que encontrar o próprio caminho de saída. Mas o primeiro passo é sempre o mesmo. Quebrar o silêncio. Contar para alguém, mesmo que seja só uma pessoa, mesmo que seja um sussurro, mesmo que seja com medo de não ser acreditada. Porque enquanto você fica em silêncio, o abusador ganha. O silêncio é a maior arma dele. Sua voz, por mais trêmula que seja, é sua maior arma contra ele. E para os homens que estão ouvindo essa história, principalmente para os que ocupam posições de liderança espiritual, de autoridade sobre outros, eu digo, prestem atenção. Vejam os sinais, acreditem nas vítimas quando elas falam. Não protejam predadores só porque eles são carismáticos, só porque são seus amigos, só porque ocupam posições importantes. Lembrem que Jesus disse que quem escandaliza um pequenino, melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar. Ele levava abuso a sério, especialmente abuso dos poderosos contra os vulneráveis. Vocês deveriam levar a sério também. Minha história não é única. Aconteceu com milhares de mulheres antes de mim. Está acontecendo com milhares agora. Vai acontecer com milhares depois, se não mudarmos como sociedade. Mas cada história que é contada, cada mulher que encontra coragem para falar, cada comunidade que escolhe acreditar nas vítimas em vez de proteger os abusadores, é um passo na direção certa. Minha história acabou bem, na medida do possível. Sobrevivi, reconstruí, encontrei alegria de novo. Mas quantas não sobrevivem? Quantas não conseguem reconstruir? Quantas morrem ainda presas, seja fisicamente ou emocionalmente? Essas são as histórias que me partem o coração. As mulheres que não chegaram onde cheguei, que não tiveram as oportunidades que tive, que não encontraram ajuda quando precisavam. Por isso eu continuo, aos 79 anos, com corpo velho e cansado, mas alma ainda lutadora, ajudando as mulheres que aparecem na minha porta. Por isso eu conto minha história para quem quiser ouvir, sem vergonha, sem esconder os detalhes horríveis, porque vergonha devia ser dele, não minha. Por isso eu treino minha filha para nunca se calar, para nunca aceitar abuso,
para ensinar o mesmo para meus netos. Por isso eu presto atenção nas meninas da vizinhança, nos sinais de que algo está errado, oferecendo minha casa como porto seguro para quem precisar. A vingança mais doce contra o pastor Florencio não foi ele perder a posição, não foi ele ser exposto publicamente, não foi nem ele ter apanhado daqueles homens naquela cidade onde tentou recomeçar. A vingança mais doce foi eu ter vivido. Foi ter recusado a me destruir completamente como ele queria. Foi ter encontrado amor de novo, ter tido minha filha, ter criado meus netos, ter ajudado outras mulheres, ter construído uma vida boa sobre os escombros que ele deixou. Ele tentou me quebrar, tentou me anular, tentou fazer de mim uma coisa morta que só existia para servir aos desejos doentes dele. Mas eu vivi, eu persisti. Eu sobrevivi não apenas no corpo, mas na alma. E isso ele nunca conseguiu tirar de mim. Quando fecho os olhos à noite, deitada na minha cama nesta casa que é minha, ouvindo os grilos lá fora e o vento nas árvores, penso em todas as noites que achei que não ia sobreviver até o amanhecer. Penso na menina que eu era, quebrada e assustada, rezando para morrer porque a dor era grande demais. E então abro os olhos de novo e vejo que estou aqui, viva, inteira na medida do possível, cercada de amor e propósito. E agradeço. Não agradeço pelo sofrimento. Nunca vou agradecer por isso. Mas agradeço pela força que não sabia que tinha, pelas pessoas que me ajudaram no caminho, pelas oportunidades de recomeçar que apareceram quando eu mais precisava. Esta é minha história. Não é bonita, não é fácil de ouvir. Tem partes que provavelmente fizeram vocês ficarem com raiva ou com nojo ou com vontade de chorar. Mas é real. Aconteceu comigo, acontece com outras, está acontecendo agora com alguém que vocês conhecem, mesmo que não saibam. E por isso precisava ser contada. Porque silêncio mata, mas verdade liberta. Porque vergonha silencia, mas coragem inspira. Porque esconder perpétua, mas expor protege. Se minha história servir para abrir os olhos de uma pessoa, para encorajar uma vítima a buscar ajuda, para fazer uma comunidade prestar mais atenção nos sinais de abuso, então valeu a pena reviver tudo de novo ao contar. As feridas estão antigas, mas ainda doem quando cutuco, ainda sangram um pouquinho quando forço demais a lembrança. Mas se esse sangramento pode salvar alguém de passar pelo mesmo, então eu sangro, eu conto, eu exponho. Eu uso minha dor como ferramenta de proteção para outras. E termino dizendo para cada mulher que está me ouvindo agora: você é mais forte do que imagina. Você merece ser amada sem ser machucada. Você merece respeito. Você merece dignidade. Você merece paz. E se não tem essas coisas agora, saiba que é possível conquistá-las. Vai ser difícil, vai exigir sacrifícios, vai ter momentos que você vai querer desistir. Mas do outro lado da luta existe vida de verdade. Alegria de verdade, amor de verdade. Eu sou a prova viva disso. Aos 79 anos, depois de tudo que passei, ainda estou aqui, ainda estou de pé, ainda acredito que dias melhores são possíveis. Se eu conseguir, você também consegue. Não desista, não deixe que seu abusador vença. Viva, persista, sobreviva, e depois ajude a próxima mulher a fazer o mesmo. É assim que mudamos o mundo, uma sobrevivente de cada vez, uma história contada de cada vez, uma mão estendida de cada vez.